E aí, galera, estamos de volta diretamente dos estúdios da Publicis Production com o podcast, transmitindo ao vivo do do Festival de Clube de Criação, aqui com o podcast que coloca o bode no meio do estúdio para falar de assuntos que nem sempre são tão confortáveis, mas de uma forma muito tranquila, com muita transparência e com muito humor. Eu sou a Tato Bono, sou presidente da Publicis Production e estou aqui com o meu co-host, o Tobias Fofudo. Oi, gente, boa tarde. Já virou uma maratona, né, do clube, né, Tato? Olha, a gente está aqui no 5º episódio, eu estou, assim, exausta, ainda bem que está terminando, mas olha só, é tão agradável receber convidados, que além de convidados são amigos de longa data. Aqui eu tenho o prazer imenso de receber um amigo que, não sei, acho que faz mais, eu não vou falar quantos anos que eu conheço ele, porque senão a gente vai entregar a idade. São, sei lá, 25 anos? 25 anos, pra vocês terem ideia, eu fiz faculdade com essa pessoa. A gente veio de Curitiba, lá do Paraná, há muito tempo atrás, veio, né, tentar a vida grande, a sorte grande aqui nessa capital, e acho que a gente deu certo, né? Então, bem-vindo, Carlão Busato, sócio e diretor da Surreal Filmes. Surreal Hotel Arts. O Surreal Hotel Arts, como eu disse, Surreal Hotel Arts. Bem-vindo, Carlão. Muito obrigado, muito obrigado. Estar aqui com você, Tato, e dizer que, como o lema, né, nosso, a gente não ia sair lá do interior de Curitiba para ser só mais um aqui na cidade grande, né? Não, a gente ia vencer e a gente venceu, eu acho. Pra gente estar aqui no meio do festival do Clube de Criação. É porque acho que a gente chegou em algum lugar, Carlão. E do lado do Carlão, a deusa, que não conheço há tanto tempo assim, mas do pouco que conheço já amo, né? Ana Marta, VP de conteúdo de nada mais, nada menos que da DPZ. Esse nome você acertou de cara, tu viu? Pô, se eu não acertasse, eu acho que eu ia perder o emprego, né? Se bem que no podcast passado eu errei o nome da Lepub, mas tudo bem, vamos aí. Amiga, Não é tão fácil. Mas DPZ já tá aí tempo. E eu chamei a Mari de Maria. Ai, Jesus. Tá bom. Ana Marta, Tobias. Ana Marta. Muito bem. Oi, Ana Marta. Oi, Tobias. Tudo bom? Bem-vinda, Ana Mata. Obrigada. Eu não sou de Curitiba, mas eu sou de Porto Alegre. Tipo, tudo é sul, né? Eu fiz de propósito, porque o Sul vai dominar o país, não é isso? A gente fez aqui, então, é uma coisa bem mesmo voltada para o sul do país. Viva os gaúchos, viva o paranaenses. Não é verdade. Não é verdade. Desculpa, a gente Mas não tem o coisa de primeiro onde a gente nasceu. Não é verdade. A gente está A gente aqui. não escolhe, A gente não escolheu onde nasceu. Vamos aí. Eu pelo de bode aqui. Não, é verdade. A gente está aqui, a gente ama o Brasil, a gente é brasileiro e é isso que importa. Olha só, vamos falar sobre um tema que nem é tão bodesco, não acho que seja bodesco, mas que talvez incomode um pouco os criativos, incomode um pouco, porque é uma coisa que está convivendo, né? Que hoje faz parte do nosso mercado, a gente vive aí. Eu já abri, acho que 70 podcasts, eu fiz 5, mas eu abri 70 falando sobre esse tema, que é a nossa fragmentação de formatos, né? A gente está aí num mundo cada vez mais com plataformas diferenciadas, entregas de formatos, de 1000 formatos diferenciados, muito conteúdo para ser entregue. E aí a pergunta que fica, assim, esse que é o tema que a gente vai falar, que é narrativas em pedaços, a propriedade criativa sobrevive depois de tantos cortes, recortes e reposts, né? Esse é o tema, esse é o bode que a gente vai pôr aqui no meio do estúdio. E aí eu vou falar sobre as regras, tá? As regras, não pode pegar o bode. A Primeira regra regra. era não pode pegar o bode que está no meio do estúdio, mas, né, já foi É quebrado. irresistível, gente. Não, brincadeira. Se vocês não quiserem responder alguma pergunta, pode pegar e gritar com o bode, tá? Mas a gente prefere que responda. De preferência é porque precisa render o podcast. Então, se ficar só gritando com o bode, Saquei. não vai em lugar nenhum. Mas está aqui o bode, caso queira, pode pegar. Não vale chute embaixo da mesa para não falar besteira, essas coisas, o dedo no olho, puxão de cabelo e... Mordidão pode, porque eu tenho lugar de fala. Mas vocês não podem. Mordida pode, porque o Tobias pode morder quem ele quiser. Vamos à primeira pergunta. Trilha sonora de tensão. Sim ou não?
Diante de tanta essa fragmentação que a gente tem, com esses formatos loucos que a gente precisa entregar, é possível proteger a criação? Por favor. Você quer? Tá bom, posso começar. Cara, eu acho que sim. Eu acho que se a gente for olhar historicamente, desde a Idade da Pedra, desde que a gente começa a ver a contação de histórias, a história não é contada por um único meio, um único canal, um único formato. Eu acho que isso foi uma ilusão que a gente foi colocando na nossa cabeça quando a gente chega em algum momento, especialmente da propaganda, ou mesmo do entretenimento, né? Então tem uma única tela com um único formato lá contando aquela história como se aquela fosse a única forma que a pessoa ia absorver, contar, recontar e tudo mais a história. Então as pessoas sempre compartilharam a história. Então eu recebo a história, conto a história para alguém. Isso já é uma nova forma daquela história ser composta, daquela ideia ser espalhada. Você conversa sobre aquela história com alguém, você vê fragmentos daquela história sendo contados, absorvidos e tal, tudo mais. Eu acho que em algum lugar a gente se colocou num pedestal onde o filme de 30 ou o filme de 60 é a única forma que as pessoas vão absorver essa ideia. Conforme isso vai evoluindo, né, os formatos, os canais, os emissores da mensagem, acho que a gente vai se perdendo naquele momento, que é normal também, então um momento de caos ali, até as coisas começarem a se assentar, que eu acho que a gente já está começando a chegar no lugar onde a gente começou a conseguir viver de novo com isso, onde o boca a boca, agora eu consigo enxergar as pessoas falando no boca a boca, né, que é a rede social, então eu consigo ver alguém falando sobre mim. Eu brinco quando eu entrei em propaganda, que não faz tanto tempo, gente, desculpa. Não, nada perto do que eu e Carlão temos. Não, são só Nada. 12 anos, eu sou uma jovem Uma no criança. mercado publicitário. Mas Você e o Tobias, praticamente. Eu sou novinho também. Sou uma jovem. O outdoor, antes ele ia, né, o outdoor, o print para revista, você não via o que as pessoas falavam sobre aquilo, né? Então, assim, você mandava e a vida segue. Depois você recebe uma pesquisa. Agora você vê, ó, o outdoor comentado, é o filme comentado, é o filme compartimentado. E isso está acontecendo em todas as áreas, né? Então, entretenimento, música, cinema, propaganda, por que não? Então, eu acho só que a gente precisa se concentrar um pouco mais na ideia mesmo, e não só no formato e na história. Porque se a tua ideia inteira depende daqueles 60 segundos, você nunca teve uma boa ideia. Perfeito, perfeito. Carlão? Podemos Olha ir embora depois dessa. Eu acho que o assunto acabou. A né? Bela fora, o povo ficou meio quieto. O assunto já acabou, então vamos embora. Não, eu acho que é claro que o principal é sempre a ideia e como que ela pode se adaptar em qualquer formato. Mas eu estava pensando aqui, assim, a própria questão dos formatos, para mim, é uma coisa para a gente sempre ter uma atenção e ser revista, para não ser, assim, o formato mandatório para trabalhar a ideia. Porque, assim, a gente tem... foi muito bem falado, assim, a gente tinha uma coisa dos 60 segundos e dos 30 segundos que durou muito tempo, e essa coisa foi... Mas também entender como é que a gente chegou até aqui, né? Então, recentemente, a gente viu, né? A gente teve as redes sociais trazendo toda uma formatação diferente, mas cada rede social com a sua narrativa, né? Porque tudo é narrativa também. Sim. Ah, não, porque tem que ter lá a marca nos primeiros 5 segundos, tem que ser assim, só funciona vertical, não funciona horizontal, mas daí que você fala pro YouTube, né? Porque no YouTube todo mundo vira a tela, mas aqui no Instagram não. Convencer a pessoa de não pular o comercial, Exatamente, o né? gancho inicial. Então as pessoas vão socando essas narrativas na gente também, né? Para mostrar, na verdade, o poder da própria narrativa, né? Porque isso é o que é. Obviamente, os caras têm o poder, o tamanho dessas empresas, e elas são as plataformas com os dados e dizendo pra gente, é assim que funciona na minha plataforma, é assim. Então eu acho que essa fragmentação toda, na verdade, também trouxe muita coisa ruim para a ideia, para a essência do que a gente faz, porque as pessoas estão pensando muito mais na frequência do que na potência. E aí, dentro das próprias plataformas digitais, desses lugares onde a gente tem conteúdos que são mais livres para serem feitos, que não são engessados como às vezes a gente enfrenta no nosso mercado, aí as coisas engajam, fazem um monte de coisa, acontece um monte de coisa e a gente fica ali sofrendo. Então faz o formatinho, põe os 5 segundos, põe um negocinho ali e mete frequência. Assim, cara, isso aí é a morte, né, da ideia, né? Não tem como, assim. Até Formato puxando, pelo formato. Formato pelo Cartão, formato. até puxando um pouco desse gancho, eu acho que a gente está num mundo que está muito guiado pela performance, né? Então, quando a gente pensa nessas plataformas que vêm com seus formatos e suas boas práticas e tudo mais,
Está tendo uma inversão de lógica, né? O que a gente tinha antes, uma ideia que era propaganda, propagar e propagar, né? Vamos voltar para a faculdade, que era propagada e aí explorada dos diversos meios. Hoje a gente, vocês não sentem uma pressão por criar pelo formato primeiro? Vocês não sentem isso? E pensar, falar assim, porque pensando, falar assim, olha, a minha entrega vai ser TikTok, a minha entrega vai ser Instagram, minha entrega vai ser... E aí eu tenho que pensar nesse formato primeiro, até em adequação da ideia em função do formato para... A lógica não inverteu? De cada rede, né? O pensamento, a lógica não está invertida? Eu gosto de saber onde é que a ideia vai viver para isso guiar, né? É um mix de onde a ideia vai viver, então sim, mídia, performance e tal, tudo mais, e que história eu preciso contar. E aí eu compor uma campanha, compor a contação daquela história, mas menos o formato, que eu acho que isso que o Carol falou, os 15 segundos que a marca tem que estar nos primeiros 5, que não sei o que, não. Porque é isso, hoje, se tu vai conversar com o YouTube e tu for conversar com o TikTok, aconteceu comigo numa mesma semana. As pesquisas diziam coisas diferentes. E a mensagem era a mesma. Mas a pesquisa não do resultado de campanha, mas tipo assim, olha, as pessoas estão assistindo conteúdos mais longos. E as pessoas assistem mais conteúdos na horizontal, no celular e assistem o vertical na TV. Gente. Nossa, é tudo louqueira. Oi? Puta que pariu. Oi? Fotos disso. Tá. E eu Só pensei, falta agora pedir o E eu 2x de velocidade. Os caras Mas estão eu sacaneando a gente. Mas não é que eu sei. pensei, na minha casa acontece exatamente isso, porque eu assisto ou vídeos no YouTube ou Netflix no celular, e a minha filha de 9 anos assiste shorts de gatinhos na TV. Caraca. Então, tipo assim, aí tu começa a esquecer da ideia, né? Que é tipo assim, eu começo a criar para formatos. Teve uma campanha que a gente fez para uma marca, ainda na minha ex-agência, com meu ex-cliente. A gente não vai citar nada, nenhum nome. Aqui a gente não fala de ex. Não, ex não. deixa eu falar só desse, mas Não, gente mas vem citar o nome, conta tudo sem citar. a gente fez com o Paulo Gustavo, Entendedores Isso a gente pode falar. Maravilhoso. Maravilhoso. Incrível. A gente fez filmes, fez conteúdos de 7 minutos pro Reels dele. Ele nunca tinha usado o Reels dele com marca. A gente fez 7 conteúdos 4 conteúdos de 7 minutos, em que a promoção só aparecia nos últimos 2 minutos. E a gente assumia que era uma coisa de marca nos primeiros 30, mas não com a marca aparecendo. Ele, a marca tal me convidou para falar aqui, eu só disse, vão me pagar? Porque eu não vou vir aqui na pandemia para falar sem me dar, se for de graça. E engajou, a gente acabou com os vouchers da promoção nos primeiros 2 vídeos. A gente teve que tirar a promoção dos últimos. Então era meio contra tudo que a plataforma estava dizendo. A ideia era maior. Era maior do que o formato. A gente teve depois picotinho, trailer, isso, aquilo, mas era a favor da ideia. Sim. Então tu estava pensando a favor da ideia, convergindo para isso, entendeu? Puro suco de retenção. Então acho que é bom ter em mente, mas você compor a sua narrativa através de todos esses canais com diferentes personagens, não só picotando e formatinho de 15 do filme de Lona. Porque a gente de produtora, a gente, né, esse problema já chega posto, né? Exato. Pra gente, de alguma maneira. Mas o que eu sinto ainda hoje, isso acontecendo com uma frequência muito alta, é que as adaptações para os formatos digitais, elas são um apêndice. Então, assim, você vê que tem uma demanda do cliente querendo falar, tem que pensar nos digitais, hein? Tem que pensar ali, tem que fazer. Daí chegam os roteiros, chegam ideias, mas elas ainda chegam com um apêndice do que seria a famosa peça. redução, né? Essa Não é a plena. versão, é a redução. Então, até tá chegando cada vez mais. Só que tenta aproveitar de um jeito que eu acho que ainda é um apêndice. Não está sendo pensado de fato algo. Porque, lógico, tem uma questão do custo, né? Porque hoje o que acontece é que a gente tinha uma grana para fazer essas peças e a gente tem a mesma grana para fazer mais peças. Exato. Exatamente. E esse é um grande problema. Então, eu vejo que do lado das agências, eles estão tentando ali. Às vezes, você chega, tem uma campanha de digitais que é muito mais cara que o próprio filme. Como Deus, cara, não, mas isso é digital, tem que ser barato, tem que fazer mais simples, tem que fazer, eu falei assim, cara, a história, É a mesma a coisa. dificuldade de contar a história é a mesma, a dificuldade de estabelecer a narrativa é a mesma, e você tem que fazer isso funcionar naquele formato. E quando você faz pensado por formato, aí do nosso lado, né, porque a gente pode dar esse auxílio narrativo, de estilo, de estética, para fazer aquilo acontecer num formato, e adaptar aquela ideia. A produtora tem esse papel. Mas assim, se chega quadrado, e eu acho que isso, para mim, os clientes, as marcas, têm que começar a pensar
Eles querem toda a qualidade, querem não sei o que para essas peças digitais, mas não querem pôr o dinheiro. Então, assim, a gente tem que pôr dinheiro para fazer essas coisas. E eu falo isso, às vezes, quando eu tenho para os clientes. Eu falo assim, ó, que pena, né? Pô, aqui, a gente está fazendo correndo essa parte digital aqui no horário da O cantinho do set. e eu falo assim, olha, a gente podia, na verdade, né, dar o devido valor, porque isso é tão importante. Eu faço questão de falar isso para os clientes toda vez. Tem que dar valor para essas peças, assim. Dar valor entenda-se. Valor. Quer dar um no crop geral. safado, querer contextualizar na legenda. E depois reclama que não engaja. Depois reclama que não engaja, depois reclama que não funciona, que Aí não é sei o que, não sei o que lá. E não performa. Isso, né? Você tá muito limitado para fazer. E vou colocar até, aproveitando que você é do lado da agência de conteúdo, você do lado de produtora, vou colocar um bode aqui. Eita. Seguinte, a gente tem aí do lado de conteúdo a necessidade de participação de conversa, né? E a conversa geralmente também, muitas das vezes, principalmente, gira em torno de pautas quentes, né? Do lado da produção, o planejamento é essencial. Você ir para um set com planejamento faz toda a diferença. Em custo, inclusive, né? A gente tem aí um contraste, né? Quando a gente fala de pauta quente e planejamento, são coisas que é difícil o match acontecer. Como você vê, e aí eu vou dar para os dois responderem, mas do lado da criação, esse equilíbrio do planejamento com a produção dessa pauta quente e de colocar coisas no ar e alimentar as redes dos clientes com a produção necessária. E do lado da produção, a invasão, às vezes, que acontece num set, do criativo em criar conteúdo em cima da hora e zonear a tua ordem do dia. Eu cheguei uma vez, os caras chegaram no set de filmagem, eu tava para filmar, o cara chegou assim com um influenciador na hora para mim e falou assim, ó, esse aqui é o fulano de tal. Isso eu nunca fiz. Precisa colocar ele numa cena do filme. Uma cena, não é nem numa cena. Você precisa colocar ele dentro do filme, porque eu falei, mas quando isso aconteceu? Que eu não estava sabendo. Não foi, não estava Então, assim, PPM. planejamento, assim, sumiu. E aí e não era um só, eram mais, assim, colocaram lá. Obviamente a gente deu um jeito e fez a coisa acontecer, mas é uma loucura, né, pra gente de produção, quando a gente tem que fazer a coisa tão no relógio, né? Porque hoje em dia também a gente tem, com essa quantidade de peças e formatos, isso faz com que a gente tenha que ter um planejamento muito maior. E tem um problema que não é um problema, na verdade, que foi uma solução, que foi a profissionalização do mercado de produção, que hoje não acontece como acontecia 15 anos atrás, de ter sets de filmagem de 20 horas, 24 horas. Exato. Hoje A gente precisa respeitar isso. A gente tem, né? Conseguiu chegar nesse nível de profissionalização que é muito importante para o nosso mercado. Então, assim, você tem que ter um controle, porque isso, né, as pessoas é insalubre, né? Então, já é um trabalho com uma pressão e estresse muito grande. Então, a gente precisa... Bom, pra gente é bem complexo, mas a gente se vira nos 30. 3 fotos do artista e você coloca em IA. Bom, talvez não. Vamos trazer um A gente bode. vai Essa entrar pode nessa ser uma pauta boa, daqui aí a pode ser uma boa. pouco, Gosto. Cara, assim, a primeira vez que eu fiz set paralelo em conteúdo foi quando eu entrei em propaganda, porque eu cuidava da marca de Olímpicos e eu não tinha nada de conteúdo pro social e tal, tudo mais. Eu posso pegar um cantinho? Lá atrás eu já aprendi o problema. Sim. Puxadinho. Eu não sou muito a favor, tá? Tipo, não acho legal do tipo pensar em como é que eu vou, especialmente a parte de conteúdo. Eu acho que o digital, os cortes, tal, tudo mais, eu acho que é uma coisa à parte. Eu não morro de amores pra, não, vamos aproveitar a diária do filme e produzir o conteúdo pro social. Por isso que eu te amo. Não, porque merece, né? Merece, Porque assim, cara. eu não vou ficar com o melhor conteúdo. Eu vou atrapalhar toda a filmagem, tipo, porque a gente não vai chegar em lugares bons. Com O acabamento fica uó. Não fica, porque a pessoa que tá fazendo aquilo para conteúdo não entende. Ela fala um filme lindo, mas a fotografia de conteúdo é completamente diferente. Eu chamo de mandembe. Não. Fica mandembe. Eu sou super contra, eu sou super a favor de um set de conteúdo, porque ele realmente é muito. A estrutura é completamente diferente, os profissionais que você vai colocar são completamente diferentes, a linguagem que tu precisa é completamente diferente. E até para tu te adequar ao tipo de velocidade que tu quer. Teve uma época que a gente trabalhava com CL, tinha set toda semana. A gente tinha um set, digamos assim, onde as histórias eram contadas, que tinha uma
uma regularidade, né? Então era um fundo colorido com não sei o quê, com nananã, e eu tenho que mudar o conteúdo daquilo. Então como é que eu componho as histórias ali dentro? Agora fazer o rabicho do set, gente, vocês podem emprestar a luz rapidão, aí a luz é completamente diferente, que é a mesma coisa. Aí Fazer fica igual foto junto com o filme. É- Não, é fica tipo- Corrida das blogueiras. É o famoso aproveitar pra fazer o xixi no banho pra não gastar descarga, né, cara? Eu não Meio gosto, isso, eu assim. sei que é Olha, difícil, porque tu precisa otimizar a verba, mas eu ainda acho que é a economia que sai cara, porque no final não fica tão bom pra lá nenhum. E a gente falou muito disso ontem, né? Sobre o craft, sobre quem paga essa conta. Exatamente. Acho que ter esse equilíbrio ainda é uma conversa que às vezes o cliente a gente tem que estar faltando também. É o processo de aculturamento, né? O cliente também tem que ser puxado para essa roda para que a gente possa aculturar também que existe o tempo para cada coisa, né? E que para que as coisas sejam feitas de uma forma correta, porque também pensar só na performance, mas matar a cadeia produtiva não adianta. Não, Com Pensar certeza. só na ideia e não ter performance também não adianta. Então, a gente está num momento de transformação, mas também de pensamento e coletividade, vamos dizer assim. Então, tem um clássico que vem acontecendo mais agora, que tá todo mundo mais embarcado em linguagem de social e tal, tudo mais, inclusive clientes e tal, tudo mais, que, né, que tu tem uma troca de geração ali no cliente, que começa a perceber, eu queria que o conteúdo fosse mais nativo. Eu disse, então a gente não vai pro set, né? Não, é que não vai. isso. Então não dá pra fazer na rabeirinha. Aí aprenderam a palavra orgânico. Orgânico, nativo. Quando eles Nativo, aprenderem tem a craft, aí lascou. Não, mas que tenha mais cara de conteúdo. Não vai ter. Até dá, óbvio, gente. Não tô sendo radical, mas eu preferia não. Aquela coisa assim, eu preferia ter o meu. Vamos pra cá. E até pegando o gancho do conteúdo orgânico, conteúdo nativo, que são temas meio que, né? Todo mundo é o viral, né? Todo mundo quer o viral, né? Eu quero um viral. Tinha época que todo mundo queria um viral. Existe sim. Tinha época também. Tinha, não, ainda estamos na época, né? Continua, Tobias tem razão. Eu vejo que tem muito mais desejo, já aconteceu coisas pra mim, de briefings que chegam, falam assim, não, a gente quer fazer isso, a gente quer trabalhar com o creator, quer co-criar com o creator, quer fazer isso. No final, começa a cortar a verba e isso não acontece. Então, assim, tem uma tentativa de fazer, não, porque a gente quer trazer o craft da produtora para as peças do creator, então a gente vai trabalhar em conjunto. E vai, cara, mas não é um, nem dois, nem três casos que eu já vivi isso. Vai e acaba. Tem lá um acordo com o creator que eu não sei mais qual que é. Eu sei que o creator desaparece no meio do processo. O creator desaparece. Desaparece, vai fazer o conteúdo dele lá do jeito dele e a gente vai fazer o nosso do jeito nosso. Então, eu vejo isso, eu vejo que tem um desejo maior do que não sei se você tem uma experiência diferente, Ana, mas assim, na produção, assim, eu vejo que tem esse desejo e às vezes colocar o creator como ator ou atriz do filme, assim, sabe? E aí, isso, graças a Deus, está diminuindo, nada contra. Não, mas não é o papel deles. Porque assim, você quer falar assim, ó, você cria uma peça onde você tem uma narrativa estabelecida por um personagem, e o creator ele tá lá porque ele é o creator, ou pode até ter um personagem, ter uma coisa, mas se aquilo não foi pensado, aquela narrativa não foi pensada para aquela pessoa, né, tipo, como o personagem, como o Tobias está aqui, não faz sentido você falar, não, vamos colocar ele, o ator, porque ele vai engajar. Tobias vai fazer o personagem um gato. E no fim das contas, acaba gravando no vídeo de Ele é um selfie dentro do avião. chihuahua. Aí você coloca o creator num papel que ele tá desconfortável, porque ele tem que atuar no lugar, e às vezes não é ator, apesar de ser uma pessoa descoladíssima, né? Só que ela tá descoladíssima dentro daquela zona de conforto daquilo que ela criou, nativo, orgânico, o que for. Mas quando você põe ela para atuar, em Acaba cassete, olhando ali, é que a pessoa fica ali, ó, você tem que ir lá fazer todo um trabalho. É muito complicado, então você acaba não tendo o resultado, porque o filme não vai entregar, não vai entregar uma emoção, E ele percebe humor, que ele uma não tá coisa. vantagem. Exatamente. Aí o formato vai por água abaixo, porque o público é acostumado com um tipo de atuação, pega a pessoa pra fazer nada a ver com o negócio, que às vezes eu dou uma surtadinha, né? É com o mercado, é com a mercada. Aí, meu amor, vai tudo por água abaixo, os insights vergonhosos. Aí eu dou um mordidão pra me indenizar. Mas eu achei que teve uma tentativa grande disso acontecer, eu vejo isso acontecendo menos agora, acho que o mercado aprendeu com isso, não sei. Não, eu acho que é a mesma experiência que os canais de TV, tipo a Globo, quando começou a trazer influencer e creator para ser o jornalista da cobertura do não sei o quê, do Multishow do Carnaval. Vocês lembram que deu um bafafá? Sim. Eu concordo, que assim, você desloca a pessoa do maior talento dela. Então, não é que o creator não sabe fazer o influencer. Não, cara,
O creator, ele é bom em criar aquele conteúdo dele. Então, é aquela coisa, tipo, cara, a marca tá querendo aquele tipo de história, aquele tipo de narrativa, ou ele quer a audiência daquela pessoa e a imagem que aquela pessoa, em tese, vai carregar e agregar na marca dela. Que às vezes é coisa de bolha. Mas eu já tive experiências muito legais de cocriação com o creator para o canal dele, para, né, ou uma collab com a marca, o próprio Paulo Gustavo, quando a gente fez. Depois a gente criou o filmão, junto com ele, com os roteiristas dele e tal, tudo mais, que daí foi bem cocriação, mas ele é um cara que entende roteiro. Sim, E ele chamou sim, o roteirista. Sim. Não foi ele que escreveu. Então isso já estava previsto no contrato. Era o roteirista dele, né? Com a Tata Werneck foi a mesma coisa. Não, com a Tata eu Isso era trabalho direito. com o roteirista dela. Mas a Netflix consegue fazer isso muito bem. Já chamaram Narcisa, já chamaram Inês Brasil. Funciona assim. Então eu acho que tem como, mas aí eu não acho que assim, você querer pegar formatos e talentos e skills diferentes e tentar colocar no set pra fazer um filme. Aí, tipo, putz, gente, então não era isso que a gente deveria fazer. Aí Chama a mata o Ivete, orgânico. chama a Ivete, você vai ter um filme lindão, vai chegar, vai isso. render, vai entregar, que aí você vê completamente a diferença, né? Eu, quando eu fiz com a Mônica Martelli, Maravilhosa. cara, a Mônica Martelli era uma delícia dando aquele roteiro, entendeu? Tipo assim, maravilhosa. Tipo, e aí era meio cocriação, meio tudo junto, mas era para o canal dela e com a marca e não no filme. E ainda assim a Mônica teria rendido. Agora, você vai pegar um outro tipo de projeto, não vai funcionar, provavelmente. Mas se você traz, né, essa personalidade na sua essência, aí faz sentido. E aí você está trabalhando direito. Não, o Gusta, só para citar mais exemplo, porque eu acho que tem exemplos bons. Acho sim, é bom fazer O alguma coisa. Gusta, por exemplo, o Gusta Stockler, sabe? Que tem alguns creators que vêm já da época de youtubers, então é uma galera que tá com mais estrada e tal, mas já tem uma estrutura quase de produtora junto. Sim. Então, sim. quando você chama ele para co-criar uma campanha, realmente, porque daí é isso, ele tem roteirista, não é aquela coisa mambembe ou, né, o puxadinho para tentar fazer render. Ele com parte do trabalho já com o dever de casa feito. E pra mim a maior frustração, na verdade, é quando a gente chama um creator porque a gente quer o tipo de história que ele conta, o tipo de narrativa que ele tem e começa a mexer nela toda pra deixar ela bem ruim. No canal dele. E esperar o mesmo engajamento do que ele faz. Aí tu diz assim, gente, então a gente tirou tudo que a pessoa tinha, Nossa, né? Aí o público dele olha e fala, não é, né? É ele, é isso. Eu tenho uma experiência que eu queria dividir também aqui, que foi muito divertida, que assim, trazer a pessoa na sua essência, que foi a campanha do Chorrindo, que a gente fez para Eno. Porque assim, o que eu precisava é do meme. Eu só precisava Perfeito. do meme. Campanha da Publicis, Da Publicis. É. E aí eu precisava do meme. O cara tava lá, e aí ele achava que podia atuar. E ele chegou, não, e aí ele tentava fazer a cena, fazer uma coisa diferente. Daí eu chegava pra ele assim, agora vamos fazer uma só com aquele sorriso. Aquele mesmo, E esse aí mesmo, fazia. aquele. Falei, beleza, temos, vamos pra A gente tem próxima. uma referência aqui. Chegava na outra, porque assim, ele, na verdade, ele tá fazendo campanhas no mundo inteiro, né? O cara, ele tava vindo do Chile e indo pra Itália. Só sorrindo. Só sorrindo. Cara, E ele rodando o mundo ele sorrindo. sempre achando que pode entregar mais, as pessoas tirando. Mas, de fato, aquela essência, era só aquilo que precisava. E é isso que funcionava. Então, assim, ter esse respeito. E a campanha foi um puta sucesso. Ganhou ouro aqui no Clube de Criação. Ganhou prata em Sim, filme sim. também, que foi super legal. Que é uma campanha que ganhou ouro em case integrado, eu acho. E ganhou prata em filme. Quer dizer, ela agradou tudo. Agradou todas as questões das peças digitais, todos os formatos, todos os recortes. E também o 30 segundos clássico de filme ganhou aqui prata no Clube de Criação. E é muito louco a inversão aí também da origem da referência, né? Do meme pro filme. né? Exatamente. Isso é muito, muito bacana E também, que né? dá para funcionar, mas foi pensado, elaborado para isso. E a gente foi muito legal porque o cliente comprou ali umas loucuras. Eu nunca esqueço na PPM, assim, a gente chegou e aí eu criei uma cena que era para ele estar em cima de uma baleia sentado, porque era uma cena na praia que estava no roteiro. Eu falei, pô, na praia? Vamos fazer. Ele em cima de uma baleia no mar, em alto mar. E aí o cliente fosse nervoso, assim, mas por que em cima de uma baleia? Daí eu falei assim, olha, a gente está trabalhando com o maior meme dos últimos 15 anos. Se você pelo menos não tentar, a gente não vai conseguir superar. Mas se a gente não tentar trazer algum tipo de loucura para a gente se equiparar a esse meme, a gente está perdendo. Perdendo todo o potencial do Porque meme. a chance de alguém querer recortar e fazer disso um sticker, porque o Chorrindo está em cima da baleia, é muito maior que se ele tivesse sentado numa cadeirinha na praia. Então a chance que a gente tem é essa. Ali eu ganhei a cliente e a Não, gente... sensacional. E é muito bom quando o cliente confia, né, no trabalho e segue a risca a proposta.
Porque às vezes a maioria, vamos combinar aqui, às vezes o cliente é quem ingessa o negócio. Olha o bode. Toda a equipe de criação, de produção, tem todo um craft pronto. Clientes, por favor, confiem. Nem que depois vocês levem um mordidão por causa da refação. Às vezes vocês vão se surpreender com a primeira opção e vocês vão ter um case maravilhoso. Tô errado? Não, você tá certíssimo, mas também quando o cliente abraça é maravilhoso. sucesso. É maravilhoso. É sucesso. Eu acho que às vezes é contexto mesmo, né? Porque, às vezes a gente só tenta fazer passar sem explicar por quê. Sem dar toda essa contextualização, é mais difícil. Sim, tem Tem que que deixar o cliente para o contexto. Agora, até porque a gente está nos 10 minutos finais aqui, eu não quero deixar de falar. Tá ficando bom, meu? Não quero deixar de falar de coisas que são importantes. Dentro dessa fragmentação de narrativa, assim, eu acho que a gente tem que também falar sobre propriedade intelectual, né? Como é que fica o controle dessa propriedade intelectual quando a gente não tem controle mais sobre esse repost? Quando a gente não tem... Aí eu estou falando não só sobre campanha e sobre o que a gente controla, o que a gente tem ali na mídia, no plano de mídia, mas quando a gente coloca qualquer coisa que vai para o ar, a gente vai para a rede e aí a gente... o sonho de todo cliente é viralizar, né? Então, assim, a partir disso, qualquer coisa pode acontecer. Como é que vocês veem isso? E aí a gente pode falar de controle de propriedade intelectual desde a sua origem, né, da ideia, assim. Aí vamos devagar aqui sobre o assunto. Oi, meu nome é Betina. Não, ó, eu acho assim, o controle de viralizar e a peça crescer, eu acho que é isso. Esse não é um problema nenhum, assim, no sentido de que as pessoas vão se apropriando da ideia. Isso, na verdade, isso é positivo, né? Eu lembro do filme de Dove Manker que eu fiz, aquele do cabelo, que é o único viral, de fato, que eu fiz na minha vida. Né? Teve outras campanhas de muito sucesso, campanhas muito premiadas, mas esse filme ele ficou entre os 10 filmes mais compartilhados do mundo. Ele teve mais compartilhamento que o clipe que a Katy Perry tinha feito naquela semana. Então, Caraca, assim, você bateu a Katy Perry? bati a Katy Perry. Oh. O que aconteceu com aquele filme? As pessoas começaram a reproduzir o filme, fizeram um Sim. filme sobre o filme. É isso aí mesmo. Poxa, falei lá. Vamos todos. Vai, Tobias. Todo mundo. Olha ali. E as olha pessoas começaram a fazer paródias da faculdade, começaram não sei o quê, começaram a pegar outros filmes, montar coisas, virou uma loucura aquele negócio. Então, assim, acho que esse lado, na verdade, é o que você quer. O que eu acho que eu não tenho problema nenhum em relação ao que vai se fazer para a peça, desde que não se perca a essência da proposta. Então, se você vai fragmentar para cortar Jack Stripador o negócio, que é o que a gente está vivendo agora, cortar em partes tudo, se você conseguir, de alguma maneira, deixar a essência do que está lá, para mim está tudo certo. Agora, sobre impropriedade intelectual, que acho que esse é o outro ponto, eu acho que a gente vive várias questões que não é ligado exatamente a isso para mim, assim. Acho que a gente que é diretor, a gente faz o tal do tratamento, né? O famoso tratamento. Que a gente até criou a Associação Brasileira de Diretores de Cena por conta dessa questão do tratamento. Porque a gente coloca as ideias ali e é muito comum a gente ver as ideias em outros filmes, isso tem acontecido. Então, assim, acho que a questão da autoria de algo, ela, para a parte de direção, de produção, ela antecede o produto final lá. Assim, Teve um painel sobre isso ontem também, né? Você deu um painel aqui, né? A gente trouxe, a Associação Brasileira de Diretores de Cena trouxe o Ian Pons-Ju ontem, a gente falou sobre, né, a importância do tratamento, e ele falou coisas muito interessantes nesse sentido, assim, né, de que o tratamento, na verdade, é o corte final do diretor. Tá lá, na sua essência, tá tudo ali. Às vezes a coisa muda no processo, você se perde ali. O tal Director's Cut, que agora os clientes não querem mais deixar você ter, mas que é essencialmente o seu Eu tratamento. deixei no último. Pô, você deixou? Porque você é Super, maravilhosa. Tem uma edição de 2 minutos e 35 do filme. Mas só para encerrar e passar a bola para você, Não. a gente está estudando na associação agora algumas coisas, e uma delas, junto com a APRE também, é de como você abrir o tratamento e ter lá um NDA para assinar, assim, sabe? E você proteger minimamente a ideia, porque você vai jogando as coisas lá. Eu sei que muitas vezes a gente pode chegar no mesmo lugar, na mesma conclusão, na mesma essência. Porque a assim. criação, às vezes, tem umas referências que, assim, às vezes vem uma coletividade de ideia ali que é natural, mas eu acho... Quando gera um bode, isso é com o cliente? Não, entre as agências ali que pode gerar um bode de uma relação entre a agência e uma produtora, né? Que pode ali, por
consequência ver o tratamento e, enfim, acho que é uma questão mesmo que a gente tem que debater mais, tem que trazer luz para esse bode. Eu sei de um caso de uma outra produtora que não é minha, que os caras conseguiram ir lá na agência e falar, ó, vocês usaram a ideia do meu diretor, no meu tratamento aqui, e mandaram uma conta, os caras pagaram. Assumindo que usaram realmente. Assumindo que vamos usar. Então, assim, a gente vê isso de fato acontecendo. Então, para mim, a questão da propriedade intelectual tá agora muito mais nesse lugar que talvez, enfim, daí eu não sei como é que isso bate a questão da propriedade intelectual para você, que é um outro campo, né, talvez. Acho que tem algumas coisas. Uma talvez seja um pouquinho mais polêmicazinha. A bode? Não. Não, porque eu acho bom falar, porque às vezes eu recebo mensagem de DM de criativo. Cara, Ana, vi a minha ideia saindo por tal agência. A ideia que eu tive na época que a gente estava trabalhando junto em tal agência, saindo na outra agência. Sim. Como isso aconteceu? Eu disse, não sei, gato. Porque acho que tem. Aí eu vou só separar em duas coisas para explicar isso. Isso também acontece com a agência. Então, às vezes, tu participa de uma concorrência. Sim, a concorrência é o nosso tratamento. O concorrência é o o tratamento. tratamento de vocês. E merecia um outro podcast, inclusive. Comigo, como E não nem só Vou concorrência falar aqui pra não... de não criar inimizades, né, É amigos? isso. Para não se queimar. É. Mas acontece também com agências. Então, de tu ter apresentado uma concorrência ou uma concorrência de um projeto e tal, tudo mais, daqui a pouco tu vê a tua ideia sendo executada por outra agência. Então, não é uma exclusividade das produtoras, e é uma coisa que incomoda. Então, né, algumas concorrências têm já isso, cara, não pode usar e tal, tudo mais, mas eu já vi acontecer comigo várias vezes. Tem também o fato de que as pessoas podem ter chegado nas mesmas ideias. Que Exato, daí é o isso que a que a gente minha tava comentando. chefona, Master Blaster, deusa do universo, Susan Creedle, que é esqueci a papisa da propaganda, segundo Ricardo John. A Susan diz, todas as ideias já foram feitas. A gente faz suaves adaptações. Tipo, não tem nenhuma ideia totalmente original. E o cara, é verdade. Porque, né, ela falou isso na época, quando eu fui ser jurada de Cannes, pra tu não entrar, se a pessoa que entra na sala diz assim, essa ideia eu já vi. Ela disse, já viu todas. Você já viu todas, é só. Não joga balde de água fria antes do tempo aqui. Então, acho que é legal dar essa separada. Eu acho que é óbvio, quando tu tem um caso, cara, a gente fez concorrente de tratamento, tá? O filme saiu igual ao que a gente tinha trazido. É muito difícil. Então, assim, sim, acho que tem que ter todos esses cuidados e é sobre ética e moral, né? Tipo, não é pra fazer. Sim. Ética. Não, mas às Não é vezes... pra fazer, mas eu acho ótimo que tem um movimento pra dizer, gente, só pra deixar o óbvio precisa ser dito, vocês não podem fazer isso. A gente falou de duas. Ó, ética foi a palavra que mais foi dita aqui nesse podcast, no podcast. E o óbvio precisa ser dito também. E o bom senso, E bom que aí senso. a gente não pode confiar. E a gente já chegou à conclusão que a gente não pode contar. Então, Eu vou só confessar uma coisa, como eu sou um pouquinho mais nova nesse universo, especialmente aí de produtora e tal, tudo mais, eu achava surreal surreal. Hotel Olha o merchan. Olha o merchan. Quanto é que você Surreal ganhou pra Hotel fazer Arts. esse merchan? Vou ganhar um desconto no próximo orçamento. Tá bom. O rolê do tratamento, cara. Mas como acontece também com a agência levando trabalho de graça, tu cria e depois joga tudo fora. Gente, isso é normal, porque a pessoa já trabalhou e eu não tô nem pagando. Foi um choque. Obrigado, senhor. Alguém está, né? Existe Mas eu pessoas acho que iluminadas. Compadecendo dessa Eu questão. acho que é a escadinha ali da propaganda também, de certa forma, né? Porque também a gente é chamado para fazer concorrência e para Então, criar sem receber nada. Mas teve uma concorrência maravilhosa que eu fiz com um cliente alguns anos atrás, que ele não só pagou a concorrência para todas as agências que participaram. Então ele pagava para participar da concorrência, como pagou o Animatic que tinha que ser feito, porque ele queria Animatic. Aí eu disse, caraca, tu já quer sair trabalhando com a pessoa loucamente, Já entendeu? ganhou, já Vou ganhou. aproveitar aqui e falar, jogar a luz na Netflix, que é um cliente foda que tá pagando por tratamento, por iniciativa própria, por entender, porque por trabalhar justamente com produção de conteúdo, os caras entendem o valor dessa proposta que vem de um diretor e por iniciativa deles, eles pagam por tratamento. Dá até um quentinho no coração. Vamos Tem um aí, quentinho ó. no Um coração. modelo, um exemplo a ser seguido. Vamos aí. Bom, antes de terminar, temos aí o quadro de frente com o Tobias, bate-bola com o Deus. Tobias. Ai, deixa eu lembrar. Então o Vai mudar as Tobias. perguntas? Tobias Isso. vai falar e vocês têm que responder com a primeira coisa que vier na cabeça. Tá? Tobias Gabriela, isso. Tobias Gabriela. Exatamente. Só não falou no Tobias Gabriela que a gente tem que pagar daí os royalties. A gente não tem ainda com verba para isso. Vamos começar com o Carlão. Carlão, narrativa fragmentada é... É mais uma possibilidade. Uma possibilidade. Então tá bom. Fim. Isso. Ana,
o maior risco dos recortes é? Fazê-los como desdobramento e não como coisas pensadas para narrativa fragmentada. Não desdobrem. Boa. Arrasou. Carlão, um exemplo de bom uso de recorte que teve, que você conhece, foi? Ave Maria, sim. A campanha de Eno que eu fiz ganhou aqui cases integrados, né? Boa. Essa foi realmente boa mesmo. E a gente teve branded content, a gente teve tudo. Tudo. Foi incrível. O ecossistema inteiro. Boa. Ana, propriedade criativa significa? Muito difícil essa, Tobias. Eu fiquei pensando agora e não consegui. Pega o bode. Poderia ser Peraí. um DNA. Pode O ser DNA que está por trás da ideia, a conexão cultural que ela tem. Arrasou. Carlão, o futuro do storytelling será? O futuro, gente. Não, porque assim, pra mim a ideia é sempre o que manda. E é óbvio tem que ser dito, não é isso que a gente tá falando? Óbvio tem que ser dito. Dane-se, se a ideia é boa, cara, não importa o formato, não importa nada. Se inventar o Zuckerberg vai colocar aquele óculos que ele tá querendo vender pra todo mundo agora, que eu não sei se vai rolar. Se não tiver uma ideia lá pra passar no óculos do Zuckerberg, não vai adiantar nada. Então é isso. Perfeito. Ana, uma peça xodó sua que você gostaria que nunca fosse fragmentada? Esquartejada. É um novo xodó, na verdade. Ela é mais recente, tá? Posso falar duas ou posso? Pode falar Tá. duas. É uma das primeiras que eu conheci quando eu entrei em propaganda, que é o Kenzo Old, sabe? Que é a mina dançando maravilhosamente, que depois agora tá em Substância, bilhões de anos depois. Não tem como cortar. Ela nasceu para ter 3 minutos e meio. E agora, mais recentemente, quando eu tava lá em Cannes, é o filme da Belvedere, Vodka, com Daniel Craig, que inaugurou a saída dele do personagem do James Bond. Tipo assim, não tem o que fazer. Ela nasceu e é só ele dançando. Tá, tudo bem que o diretor é uma pessoa que ganhou o Oscar, então show. Mas essas não deveriam ser cortadas nunca. Responde a mesma pergunta, Carlos. Peças que não deveriam ser cortadas. Não vale tua. Não. Tudo bem. Todo na Maria. Deixa eu pensar aqui. Olha, ontem o Neil Ponzu mostrou o corte dele de Netflix, que foi cortado. Olha aí. Que foi fragmentado. E quando a gente terminou de ver ontem, foi tão lindo assim, porque foi uma peça que não tinha outra possibilidade de ver em nenhum outro lugar, porque eu falei bem na Netflix, agora eu tô falando mal, né? Porque os caras... exatamente, não, porque os caras se Só pode ter um minuto. Mas aí, por outro lado, eles fizeram cortaram de outro jeito, fizeram uma outra história. E ele fez um filme de 3 minutos, cara, que eu considero uma das peças mais incríveis já feitas de propaganda que eu já vi na vida, assim. E tava tudo lá, tudo sobre a Netflix, são conversas sobre os programas da Netflix. E ele conseguiu filmar de um jeito que parece que você tá dentro, parece que você é um espírito acompanhando a conversa das pessoas. É uma coisa tão incrível a técnica que ele usou de cinematografia, que a câmera vai chegando, não tem plano aberto, você tá colado nas pessoas, assim, e as pessoas naturalmente conversando sobre os shows da Netflix. É incrível, eu não consigo entender. Na minha cabeça, não faz o menor sentido não ter sido aquela peça veiculada. Ela nasceu para ser daquele jeito. Muito bem, gente. Antes de ir embora, ninguém sai daqui sem tirar o bode do estúdio. Então, vocês vão levar um bodinho, tá? Que é o Todd, foi batizado já. É o Todd Bode. Muito obrigado. Já. Quero agradecer imensamente a participação de vocês dois. Publicis Production. Tiramos o bode da sua produção. Da sua produção. Agradeço imensamente a participação, a coragem de vir falar sobre assuntos, né, que não são confortáveis, mas que precisam ser ditos. E é isso aí, galera. A gente tem o último episódio às 4h. Continue acompanhando nas redes do grupo e da PXP. Valeu! Obrigado, foi um prazer. Obrigado. Tchau, Tobias. Tchau, diva. Tchau, Tobias. Tchau, meu querido.